Tribunal Regional Federal da Terceira Região teve que decidir recentemente se o colarinho de espuma do chopp servido em bares deve ou não ser computado como parte do volume prometido pelo cardápio do estabelecimento. Iniciada em Blumenau, essa causa tramita há 8 anos e ainda não está encerrada. É ou não é um exagero demandas aparentemente tão irrelevantes ocuparem tanto tempo o já sobrecarregado Poder Judiciário? A legislação brasileira possui mecanismos que limitem a tramitação de ações desse tipo? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Por trás de cada ação que tramita na Justiça, naturalmente há interesses de pessoas em jogo, sejam eles econômicos, sociais, sentimentais. Mas é razoável que disputas menores, sem qualquer relevância social, como uma discussão sobre o colarinho do chopp, acabem atravancando ainda mais os caminhos do Poder Judiciário, em detrimento de questões de maior alcance social? O que diz a lei brasileira sobre esse assunto? Ou, se ela não diz nada, deveria dizer? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são a advogada e professora Maria Brochado, que é doutora em Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e o juiz auxiliar da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Ramon Tássio de Oliveira. Dr. Ramon, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é magistrado há quanto tempo já, Dr. Ramon? Pois é, o prazer é nosso. Eu sou magistrado desde 1990, há 18 anos, portanto. E já rodou bastante em Minas Gerais? Já fiz uma carreira passando aí por algumas comarcas nesse nosso querido interior mineiro. E aqui na capital nós já estamos há 6 anos. Perfeito. Professora Maria, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutora em Filosofia do Direito da UFMG. Sim. O seu doutorado foi concluído aonde, professora? Na Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito da UFMG mesmo. Onde a senhora já é professora lá há algum tempo? Sim, desde 1998 e depois fiz outro concurso em 2003. A filosofia do direito não é uma área muito, muito difundida ainda na academia, não? Está crescendo? Bastante. Ultimamente, sim. Há uma demanda muito grande por parte dos profissionais operadores por uma reflexão maior sobre o direito, especialmente por essas razões, tais como essa, hoje aqui debate. Exatamente. Bom, para abrir o debate, nós fomos ouvir o advogado Luiz Cláudio da Silva Chaves, que é vice-presidente do AB em Minas Gerais, que relata episódios típicos e dá a sua opinião a esse respeito. Acompanhe. Na verdade, nós temos que ter a consciência de que a Constituição da República assegura o livre acesso à justiça. Então, o que é irrelevante? Se é em razão do valor, isso não pode ser um parâmetro cabível. Porque, às vezes, a pessoa vai reivindicar um valor pequeno, mas é um direito dela e ela tem esse direito de reivindicar em juízo. Entretanto, o que deve se retirar da justiça são as chamadas lides temerárias, aquelas em que o Código de Processo Civil até estabelece que o advogado nem deve postular essas ações. Ou seja, são as ações propostas que são contrárias à lei, ações que não têm a menor possibilidade de ter êxito em juízo. Essas ações devem ser, evidentemente, evitadas. Você não pode considerar uma causa irrelevante em razão do valor dela. Evidentemente que você não deve permitir que essas causas cheguem aos tribunais superiores. Elas podem ser decididas no âmbito dos tribunais regionais, nos estados. Então, uma causa de pequena monta, evidentemente, não deve chegar a um Supremo Tribunal Federal ou a um STJ. Agora, você não pode excluir do direito da parte o postulamento de uma ação por considerá-la irrelevante pelo valor. Eu costumo até falar, uma causa de R$50 para uma pessoa carente, uma pessoa muito pobre, ela pode ser muito mais relevante economicamente do que uma ação de milhões de reais para uma pessoa abastada. Então, o que nós temos que observar, evidentemente, não é a questão do valor econômico da propositura da ação, mas nós devemos, sim, evitar aquelas ações que são ações sem a menor possibilidade de êxito judicial. Por exemplo, uma pessoa que ajuiza uma ação com um pedido absurdo, um pedido juridicamente impossível, que, evidentemente, nesse caso, ele pode ser até penalizado como litigante de má-fé, porque ele está ocupando o Estado com um trabalho inútil. Nesse caso, o processo vai sair caro, nós temos despesas, né? O Estado vai ter despesa com o processo judicial, então nós devemos realmente evitar essas lides temerárias.
Doutor Ramon, 18 anos na magistratura, rodando pelo interior, o senhor deve ter visto e ter sido forçado a decidir sobre coisas do arco da velha, digamos assim. É ou não é um exagero que situações como essa, uma discussão sobre colarinho de chope, demorem, tramitem durante 8 anos e cheguem a tribunal de recurso? Pois é, isso realmente é uma questão, como nós vimos ali, que deve ser bem ponderada. Nós não podemos mensurar sobre a ótica do valor econômico, porque toda demanda tem o seu valor, tem um valor sentimental, tem um valor moral, enfim, não se pode apenas mensurar isso em termos de pecúnia. Uhum. De todo modo, a gente tem que enfatizar que o direito de acesso à justiça é uma conquista do homem, é uma conquista conseguida a duras penas, então ela deve ser valorizada. Agora, nós não podemos confundir o acesso à justiça com o excesso. E o que nós temos percebido muitas vezes aí é o excesso. Como bem falou o doutor Luiz Cláudio, lides temerárias, demandas que apenas vão congestionando a via judiciária, demandas sem necessidade alguma de estar lá e fica aí tirando do Poder Judiciário a possibilidade de apreciar questões outras de relevante interesse para a sociedade. Perfeito. Mas tudo isso aí decorre também, e é bom falar isso, que nós temos aqui junto para o debate, a professora doutora Maria Brochado, que é da área de filosofia. Isso tudo se deve também a uma questão de ótica, de pensamento. Nós ainda estamos praticando uma filosofia que, ao meu ver, ultrapassada, que é a filosofia do sujeito. O mundo hoje já não é aquele mundo arcaico, aquele mundo do homem autóctone, aquele mundo do homem preso a uma determinada localidade. Sim. Hoje nós temos um mundo global. Hoje os conflitos são conflitos diferenciados, não são mais aqueles conflitos individuais. Isso, na sua opinião, deve mudar a ótica de se encarar o direito também, Sim, a justiça? tanto na questão da criação como na questão da interpretação do direito. Eu diria que hoje o ângulo de criação e o ângulo da interpretação do direito deve rumar, deve direcionar para uma questão de uma filosofia intersubjetiva. Então, aquele modelo da filosofia do sujeito, da filosofia subjetiva, da filosofia do Descartes, é um modelo que já ficou no período clássico. Então, isso aí, essa prática de uma filosofia ultrapassada, ao meu ver, é o que tem sido responsável por essa existência de leis burocráticas, Sim, de leis que não vão atender os reclames dessa sociedade pós-industrial.